Boa tarde, pessoal. Uma bênção aos mais velhos, bênção aos mais novos. Eu sou a dirigente Alessandra Ortiz, do Centro de Umbanda, Luz, Paz e Amor, de Ogum Rompimato, Maria Padilha das Almas e Exu Caveira. Parreio! Passando aqui, pessoal, para falar com vocês hoje sobre os desenvolvimentos, a mediunidade, como era feita no passado, como acontece hoje, como era antigamente e como vem acontecendo, né, atualmente nos dias de hoje. Falar um pouquinho das mudanças que aconteceram de um tempo não tão longe e o que vem acontecendo já hoje, né, nesse momento. Então, pessoal, assim, antigamente, quando uma entidade chegava no terreiro, que ela confirmava, né, que o cacique ia fazer uma prova, é feito muitas provas, gente, no terreiro, né, embora muitas vezes muitos ali não se dão de conta, mas nada passa sem o olhar, né, dos mais velhos, né, dos chefes, das frentes daquela casa, né, e de qualquer entidade, né, daquele cacique ali que está preparado, ela já conhece, e nós, que já temos muito chão de religião, muito tempo de religião, a gente também sabe, a gente também enxerga, né, e a gente consegue ver, né, o que acontece com a mediunidade daquele médium, a entidade quando chega, quando ela firma um ponto, quando ela responde, a gente tem essa sabedoria, esse entendimento, né, de saber se tá certa aquela confirmação ali. E geralmente é o chefe da casa que sempre confirma, né, um ponto riscado, que um ponto riscado, gente, tem vários pontos riscados, mas um ponto riscado que existe a assinatura de uma entidade, que ela confirma quem ela é, ali tem vários símbolos ali que representam, né, como se fosse o nosso CPF, né? Ali mostra os comandos, as passagens, né? Da onde veio aquela entidade, ela pertence a qual falange, que vibração ela trabalha e de quem ela é enviada. Então, aquele ponto riscado ali traz, dentro daquela simbologia, cada direção e confirma se realmente é uma maneira também, né, de confirmar que aquela entidade está ali respondendo o nome dela, que ela está em terra. Então, esse é feito, né? Hoje em dia a gente faz isso. Né? Tem casas que usam outros tipos de confirmação, mas não deixa de ser uma prova também. Tem muitas outras, né? Mas essa é uma das provas, né? Que quando a entidade chega ali, que ela vai confirmar quem ela é, da onde ela veio, ela tem que saber pegar aquela pemba, gente, e riscar o ponto dela. Quando aquela entidade fica com a pemba na mão, não sabe o que faz, não quer dizer que o médium esteja fingindo, não quer dizer que a entidade não esteja ali, né, totalmente. Muitas vezes o médium recebe aquela vibração, aquela energia, a entidade está ali do lado, mas não houve aquela incorporação, né, aquela firmeza ali, né? Porque a mediunidade, o desenvolvimento é uma desconexão maior que acontece dentro de uma gira, né? Como eu disse, nem todos os médios são de incorporação. Médium que não é de incorporação não vai incorporar, tá? Porque ninguém vai fazer nada que não tem, que não exista. Se a pessoa não é uma média de incorporação, ela não vai receber uma entidade, tá? Ninguém vai fazer o que não tem. Isso aí eu já tinha falado para vocês até em outros vídeos. Existem muitas mediunidades. O que acontece? Muitas vezes a entidade pega a pemba e não sabe o que vai fazer com a pemba. Fica parada. Uma entidade, ela vai saber riscar, né? Ou vai fazer qualquer desenho ali,
que não tenha nada a ver, né? Não tem nada a ver com o contexto, né? Com o que foi dirigido, direcionado, foi gritado. Então, gente, aquele médium, ele não tá firme ainda, né? Porque não deixa de ser uma prova. Antigamente, muitas casas riscava-se um ponto, colocava-se a pólvora na mão e ali queimava-se a pólvora. E não poderia ficar nenhuma cicatriz, nenhum machucado na mão daquele médium, né? Que a entidade não deixava com que, né, prejudicasse aquele médium. Muitos lugares também se usava muito de ferver as pedras dos orixás, né, do caboclo, do guia espiritual ali, várias pedras dentro daquele azeite de dendê quente, e muitas vezes o médium metia a mão lá dentro e pegava as pedras e não se queimava. Ainda existem casas que ainda fazem esse tipo de prova. Então, assim, gente, existem as confirmações, né? Uma entidade, ela, quando ela responde algo, né, que ela tem essa firmeza, essa direção de poder responder, de poder se manifestar. Para ela gritar o nome dela, ela precisa ter essa assinatura, ela precisa assinar. E o cacique daquela casa, ele vai confirmar se aqueles pontos que foram escritos ali, aqueles símbolos, se identifica com aquela energia. E nós, médios, já que já temos muito tempo de religião, muitos anos, a gente consegue perceber, né? Então acontece muito a interferência do médium, isso já aconteceu muito. Gente, eu já vi isso acontecer, né? Da entidade pegar a pemba e ficar, o que eu faço? Né? Então, hoje em dia, a gente não adota assim certas provas, né? Hoje em dia nem se pode. Tem lugares que ainda fazem, né? Tem entidades que elas mesmo fazem, né? Elas mesmo muitas vezes usam a pólvora na mão, estoura aquela pólvora na mão. Elas muitas vezes fazem esses testes por elas mesmas, né? Que ela se identifica através, né, daquela situação ali. Hoje em dia a gente já não pode mais, né, fazer certas provas, né, porque hoje em dia a maioria dos médios são semiconscientes, né, a maioria dos médios eles enxergam tudo que acontece, tudo que está se passando, que está acontecendo. As mediunidades são semiconscientes, né? Os médiums às vezes estão num processo ainda que antes tudo tinha um tempo maior, né? A entidade chegava, ela confirmava, ela afirmava aquele ponto, ela fazia aquela prática. Hoje em dia as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Então muitas coisas se mudaram, muitas coisas foram adaptadas, nada que fuja dos fundamentos, tudo dentro de um fundamento, né, dentro de uma ancestralidade, mas certos comandos e rituais que eram feitos antigamente, hoje a gente já não adota tanto nesse momento, né? Eu, por exemplo, os meus guias espirituais passaram por muitas provas, porque eles ainda foram feitos numa época, né, que não era tão aberto, né? Hoje tudo está muito aberto, né? Hoje se desenvolveu muitas coisas, né? Que antigamente, né, a gente tinha uma outra doutrina, né? Eu ainda trago muita coisa lá de trás que eu acho muito importante, né? Porque agora é assim, gente, tocou o tambor, a entidade já chegou, já trabalhou, né? Não é assim, existe toda uma abertura, né? Uma iniciação ali, existe todo um processo de começo, de meio, de fim, de troca, né, de energia, de direção para determinadas forças e determinadas energias. E eu sempre falo para vocês, não é porque aquela entidade girou num ponto, numa energia de uma determinada falange, que ela seja daquela falange. Então há muitas controvérsias, né? Existe muito um lado humano junto,
né? Muitas vezes o médium ele quer transparecer mais, né? Muitas vezes ele se aproveita de uma situação que ele já sabe ou que ele já viu acontecer e ele quer fazer, ele quer aproveitar aquela situação para dizer o que a entidade fez, para mostrar. Hoje em dia existe muito essa questão também de aparecer, né? De mostrar, né? De se aproveitar de uma situação para fazer mesmo uma propaganda, para se promover. Então, antigamente era muito diferente, né? Eu percebo que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, para se concentrar, né? Muitos, por serem semiconscientes, muitas vezes não sabem, não compreendem, né? Que a entidade está ali, muitas vezes mal o médium desincorporou, ele já está ainda muito presente as situações que aconteceram ali e ele já está ofegante para dizer, para falar, né, o que ele enxergou, o que ele conseguiu ver. Então, hoje em dia, as coisas mudaram muito, né? Eu ainda trago muito as questões do passado, como eu fui preparada. A minha casa eu sempre faço abertura, sempre tem as preces de abertura, as preces de encerramento. A gente sempre faz a defumação, sempre é feito banho de descarga, todos os filhos da corrente. Antes de começar a gira, a gente veste o branco, a gente bate cabeça, né? Tem todo assim as preces, o hino da Umbanda. A gente traz todo esse processo, né? E o começo daquela gira, quando chega na metade, né? O que é feito até encerrar. Então, nada acontece antes da hora. Nada é feito correndo, né? Que muita gente vem pra gira já tá louco para incorporar, né? Nem entende o contexto que tá acontecendo, não se prepara para trabalhar, né? Muitas vezes chega na corrente, né? E muitas vezes tá mais focado em querer desenvolver do que entender, compreender, né? Se conectar com aquela força ali, entregar nas mãos e cumprir com a missão que tem que ser cumprida. Então eu ainda trago, gente, do passado essas raízes, né? E eu sempre procuro ser muito correta, trazer uma disciplina, eu sempre dou uma doutrina, tem as sessões de desenvolvimento, o estudo é muito importante, a gente aprende muito nas práticas na Umbanda, mas o estudo é muito importante para os médiuns entender, quanto mais eles compreender, mais eles vão ajudar aquela entidade, né? Quanto mais sabedoria eles tiverem. E o que as entidades querem da gente? Nada mais, nada menos que a gente seja pessoas boas, que a gente faça o bem. É isso que o orixá quer. O orixá ele não quer que tu apareça, né? Que ele não quer aparecer. Ele quer te modificar, te transformar, que tu te torne alguém do bem, que tu faça o bem, né? Para ti e pro próximo. Então, existe muitas diferenças, gente, do passado, como as coisas eram feitas e de como as coisas são feitas hoje. Mas as provas são feitas, gente. E muitas vezes o guia-chefe ele faz muitas provas e muitas vezes o médium não sabe e ele está sendo testado. Porque a gente lida com espíritos, gente, a gente lida com almas, a gente lida com a vida das pessoas. Então a responsabilidade é muito grande. Uma boa tarde a todos. Com fé, muita luz e axé e até a próxima. Fiquem com Deus e que os pais abençoem a todos.